Fala galerinha, então vamos lá. Tô meio assim que eu já tinha feito essa aula, tinha gravado tudo. Aí quando eu fui apertar aqui pra parar a gravação, eu percebi que nem play eu tinha dado, então tô derrotada. Mas vamos continuar. Eu só vou pedir aí pra vocês ficarem mais atentos, porque o conteúdo não tá saindo no dia proposto, que é toda quinta-feira e tudo. Tá até saindo, só que não tá saindo o vídeo e o slide no mesmo dia. Porque eu tô vendo que a galera tá um pouco meio assim, por conta de trabalho, tá trabalhando mais, não tá conseguindo acompanhar o conteúdo de uma forma que teria que ser. Então por isso eu não tô correndo tanto. Mas a gente não tá atrasado, a gente tá no tempo proposto e vamos que vamos. Amanhã sobe outro conteúdo e tudo mais. E a segunda coisa que eu queria aí falar com vocês é que eu não tô em casa, então me desculpa aí até, eu não sei se vai estar melhor o áudio, se a qualidade de luz. Tô na minha mãe porque ela teve que fazer uma cirurgia, e aí eu tô ajudando, tô nessas intercorrências do dia a dia, tá? Então por isso que tá um pouquinho agarrado. Quem tiver dúvida, né, naquele esquema, me chama no privado, me chama no grupo e a gente vai tentando resolver. Então vamos para a aula de hoje novamente. Aulinha essa daqui, trauma torácico. Vou voltar aqui que eu tava arrumando uma coisa lá. Trauma torácico. Quando a gente começa a abordar o tema de trauma torácico, a gente tem que levar em consideração dois fatores muito importantes. Quais são esses? Primeiro que existem os traumas contusos. Deixa eu até pôr aqui, ó. Marca texto. Pra gente... Perdão, foi o laser. O marca texto. Pra gente... Aqui, ó. Os traumas contusos e os traumas penetrantes. Qual a diferença relevante e para a gente não esquecer entre eles? Contuso é tudo aquilo que vem de fora, como uma pancada, uma queda, às vezes até uma tosse. A gente tossiu e pode ter causado algo. Então isso é um trauma contuso, correto? E o trauma penetrante é tudo aquilo que também vem de fora, mas chega a atravessar toda a nossa extremidade. O que seria extremidade? Atravessa a pele, o músculo, o tecido adiposo, os nervos, até chegar não necessariamente aos nossos órgãos, mas essa é a parte penetrante, onde permite um acesso, né, um espaço entre o meio intra, onde é o nosso interior, onde ficam os nossos órgãos, e o meio exterior, que é tudo por fora. E aí, para explicar uma força contusa, a gente coloca uma força contusa aplicada à caixa torácica em acidentes de trânsito, como a gente explicou, bateu o peito no volante, o motoqueiro ser arremessado, né, projetado à frente, quedas de lugares altos, agressões ou lesões por esmagamento podem causar ruptura da anatomia normal na fisiologia dos órgãos torácicos. No entanto, lesões torácicas podem ser bastante significativas. Os órgãos torácicos estão intimamente envolvidos na manutenção da oxigenação, ventilação, perfusão e fluxo de oxigênio, como a gente já abordou nas outras aulas. Lesões de tórax, principalmente se não for reconhecida de imediato e tratadas, podem levar a morbidade significativa. Quando a gente fala aqui, se não for reconhecida de imediato, é importante. Por que grifar isso aqui? Porque na grande maioria, lesões de tórax, elas não são tão nítidas a olho nu. Não necessariamente eu vou ter ali um ferimento que me indique que eu tenho uma lesão de tórax. Na grande maioria não, mas também existem as lesões de tórax, como a gente acabou de ver agora, penetrantes, que vai me dizer, né, eu vou ter um indício de que algo perfurou. E eu tenho sim uma lesão de tórax. Na grande maioria não, correto? Então a gente não vai saber de imediato que tem. Só que se a gente souber, como eu sempre falei para vocês, a fisiologia, as coisas que podem acontecer de acordo com certo tipo de trauma,
com certo tipo de acidente, se eu souber entender a cinemática do trauma e conhecer um pouco da anatomia do nosso corpo, a gente consegue saber que há uma lesão de tórax mesmo que não seja penetrante. E se a gente souber diferenciar, a gente consegue reverter isso muito fácil. Muito fácil sim, não é muito fácil, mas a gente consegue reverter legal. Podem resultar do tratamento inicial inadequado de uma lesão torácica e assim contribuir para futuras complicações, como falência múltipla de órgãos, responsável por 25% das mortes por trauma resultantes de lesão torácica. Tá? Então, o que a gente quer dizer? O negócio agarrou. Agora desagarrou. O que a gente quer dizer? Quando a gente não sabe necessariamente que há uma lesão torácica, que ela não é nítida, não está visível como uma lesão penetrante, se a gente não souber tratar aquela vítima de imediato com tudo o que ela necessita para retardar uma lesão torácica, ela pode vir a ter falência múltipla de órgãos em questão de segundos, tá? E a lesão torácica, ela é muito abrangente, porque ela pega muito rápido nas coisas. E os 3 principais fatores que a gente tem que ficar atento quando a gente fala em relação à lesão torácica tá aqui embaixo. Eu deixei em azulzinho para, a gente ficar mais atento, tá? Então a hipóxia, para quem não sabe, eu acho que eu falei na aula de trauma de cabeça, é o oxigênio insuficiente no sangue. A hipercapnia é muito comum na lesão de tórax, que é o dióxido de carbono excessivo no sangue. Se eu não consigo fazer a troca de sangue, a troca gasosa, quando a gente respira um gás, e aí dentro do nosso pulmão existem diversos outros fatores que fazem a troca gasosa. Pegam o oxigênio, a gente pega ele para o sangue, para as células, e expele, a gente coloca para fora o dióxido de carbono. Então, se eu tenho uma lesão que ela me impede que eu tenha a função normal do meu pulmão, onde ele faz essa troca gasosa, eu posso ter uma hipercapnia, que é o excesso de dióxido de carbono no sangue. E a acidose. Quando a gente fala em acidose, vocês vão ouvir muito falar, ou nem tanto, porque não é um assunto tão abordado, é um assunto bem complexo. Essa parte da acidose metabólica e hipercapnia, no slide eu coloquei todo um esqueminha com desenho e tudo, referente a como a gente faz a respiração, tá? Como ocorre a troca gasosa e a oxigenação. E aí, quando a gente fala referente à acidose metabólica, que é o oxigênio insuficiente, a gente vai tratar também desse assunto na próxima aula, que se tudo der certo eu vou subir amanhã, é sobre queimadura, onde a gente tem queimadura, hemorragia, a gente vai sempre estar trabalhando com acidose metabólica. Na maioria dos livros, ela vem só como escrito acidose, e algumas outras literaturas pode vir escrito acidose metabólica, tá? É a mesma coisa. Porém, dentro da aula de hoje, os dois que a gente mais vai estar vendo que pode acontecer é a hipercapnia e a acidose metabólica. Então vamos lá. O que consiste, o que é realmente o tórax? Quais são as finalidades dele? Quais são os órgãos que essa caixa torácica protege? O tórax é um cilindro oco constituído por estruturas ósseas e musculares. Há 12 pares de arcos costais, como eu falei com vocês, não é costela, agora que vocês já têm aí um pouco de conteúdo técnico e tudo, vamos tentar abordar uma forma de falar mais técnica, até para melhorar para a gente. Então, há 12 pares de arcos costais. Os 10 superiores estão conectados à coluna vertebral na parte superior, ou externo. O externo, vou até grifar aqui, ó.
é com S, né? Lembra que eu falei na outra aula que é esse osso aqui. E aí não é o externo de exterior, por fora, ou arcos costais acima da parte da frente. Os dois pares de arcos costais inferiores estão conectados somente na parte posterior da coluna. Quando a gente fala desses dois aqui, ó, dois pares de arcos costais inferiores, alguém aí já deve ter ouvido falar que o pessoal fala que são as costelas flutuantes, fica bem aqui ao lado, né? E eles são conectados só na parte de trás, tá? Essa caixa óssea é uma grande proteção para os órgãos internos da cavidade torácica e, graças aos arcos costais inferiores, é dada proteção até mesmo aos órgãos do abdômen superior, que é o baço e o fígado. Eu coloquei somente esses dois porque é o que a gente mais vai enfatizar referente a dentro da caixa torácica quando atinge algum órgão a não ser o pulmão, tá? Tem diversos outros, mas o baço e o fígado é onde a gente mais vai ter uma perda significativa de sangue e o que pode levar a óbito muito rápido. Aí só para vocês entenderem, quando a gente fala referente à cinemática do trauma e quando a gente fala baço e fígado, as pessoas confundem um pouco. As pessoas ficam, pô, mas o fígado é desse lado ou é desse lado? Aí eu coloquei isso aqui para vocês tentarem associar ou até mesmo tentar ficar relembrando, tá? Eu sou muito assim, às vezes quando eu não consigo entender uma coisa, se eu desenhar ou se eu ver algum desenho, eu assimilo um pouco melhor. Ou até mesmo quando eu ler, eu lembro daquela imagem e me recordo um pouco melhor. Então, para sanar as dúvidas, aqui a gente tem os dois pulmões, tá? Para quem não sabe, o pulmão esquerdo, que é esse aqui, deixa eu colocar aqui, esquerdo, direito. Para quem não sabe, o nosso pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é um pouco menor do que o direito. Os cachorros gostam de latir quando eu tô dando aula, já perceberam? Porque ele comporta o coração. Como eu falei, o coração ele não fica exatamente no nosso lado esquerdo, igual guardar no peito esquerdo, no lado esquerdo. Ele fica um pouco no meio pro lado esquerdo, mas também pega um pouquinho do lado direito, tá? E aí aqui, ó, nós temos divisão de 3 lobos no lado direito. Aqui é uma que divide esse. E aqui é outra que divide esse com esse. Diferente do esquerdo, que nós temos somente 2 divisões. Ela pega bem aqui, ó, no cantinho, tá vendo? É esse lado e esse lado. Aqui a gente tem o diafragma, que ele é muito importante referente à respiração. Ele é um dos músculos da respiração. Isso cai muito em concurso, em prova e tudo. E tem várias pegadinhas, daqui a pouco eu abordo um pouco com vocês. Atrás do diafragma, do lado direito, a gente tem o fígado. Tá? E ao lado esquerdo, embaixo do pulmão, nós temos o baço. Então, dependendo da cinemática do trauma que nós tivermos, eu sei que se a pancada foi do lado direito, eu posso ter uma ruptura de fígado. Ou, se foi do lado esquerdo, ele levou uma pancada, ele levou um chute, coisas do tipo, eu posso ter uma hemorragia de baço, coisas desse tipo. Eu enfatizei esses dois porque eles são muito importantes, mas a gente vai ter o estômago, isso tudo. Mas o que gera muito impacto referente a uma perda significativa de sangue são esses dois. Ah, Bia, mas a gente está falando de pulmão, correto? Mas só porque dentro da caixa torácica, né, os arcos costais, eles protegem esses órgãos, que é o pulmão, o coração, o estômago, o baço e o fígado, e óbvio o diafragma. Então a gente tem que ter uma noção do que é que pode ter
de acordo com uma laceração, uma ruptura, ou uma contusão, ou um trauma penetrante perante a essa estrutura óssea. Quais são os órgãos que a gente pode ter ali dentro que podem ser prejudicados. Também falando referente a músculos da respiração, a gente trabalha com o intercostal externo ou o intercostal interno. Para eu fazer a inspiração, eu uso o diafragma e o intercostal externo ou o interno. Para eu fazer a respiração, o diafragma, o intercostal interno ou o externo, tá? Não necessariamente eu vou usar os três, eu uso os dois e uso outros dois. Também se encontram no tórax os músculos envolvidos no processo de respiração, diafragma e intercostais externos, tá? Aqui a gente tem os externos, assim, esses verdinhos. Vocês podem ver que aqui, ó, a fibra do músculo, ela é para baixo, ó. Tá vendo? E os intercostais internos, as fibras, elas são para dentro, ó. Aqui, ó. Aqui, esse vermelho é o interno, esse verde é o externo. Aqui ficou verde, porque a gente tá vendo de outro ângulo. Mas aí, o que que acontece? A fibra, ela é assim do interno, do externo a fibra, ela é assim. Então, eles fazem meio que um X assim, né? Ou um V. Aqui, ó. Aqui, ó, o externo, assim, e o interno, assim. Vou mudar aqui a cor, ó. O externo é o amarelo, tá? E aí eu vou colocar a fibra do interno. A fibra do interno é o contrário, tá vendo? Então, eles fazem tipo de um V. Tá ok? Então, se te perguntarem os músculos da respiração, diafragma, intercostal interno e externo. Se te perguntarem referente à inspiração e expiração, você tem que associar qual deles você faz o uso. O diafragma, que é um músculo em forma de cápsula anexado à parte inferior do tórax, e músculos no pescoço que se conectam aos arcos costais superiores. Aqui ó, a gente tem uma visão dele mais 3D, né? A gente fala em fórmula de cápsula porque ele é meio assim, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Ele é meio que encapsulado e ele se conecta na parte dos arcos costais superiores. Aqui são os inferiores e aqui são os superiores. E aí ele se encontra aqui, tá? Aqui já é ele oquinho, tá vendo? Mas como fibras, ó. Aqui tá ele ilustrado, né? E aqui são as fibras dele. Aqui a gente pegou uma imagem de perfil, né, como se a pessoa estivesse de lado. Ó, a gente tem aqui o pescoço, né, aqui seria a clavícula, batendo aqui neste osso. Esses branquinhos aqui são os arcos costais, ó. Aqui são os nervos, lembra que a gente falou até na aula de trauma de cabeça, referente ao nervo vago e ao nervo frênico, que um vem pela parte posterior, passando pela espinha, e o outro, né, pela medula, e o outro vem inervando as laterais, indo até o diafragma. O diafragma é esse músculo aqui, ó. Aqui é o coração, as veias, as artérias. Aqui são os músculos e aqui um pouco de tecido adiposo, tá? Aqui é a gordura. Então, quando a gente tem um impacto, uma contusão, uma lesão contusa ou penetrante, a gente tem que colocar da mesma forma que eu abordei com vocês na aula de trauma. O crânio, lembra que eu falei que até chegar ao cérebro a gente tem 7 camadas? Então, a mesma coisa acontece aqui. Quem já teve aí contato com o osso mesmo humano sabe que é muito forte, muito duro. Então, para haver uma quebra disso, para acontecer uma fratura, tem que ser uma pancada muito forte mesmo.
E aí tem assim, ó, uma artéria, veia e nervos. Vou até grifar aqui, ó, nervos, que eu espero que vocês coloquem na cabecinha de vocês os nervos que a gente já abordou, justamente para a gente poder ter uma noção do que passa ali, por que passa, o que aquilo inerva. Se eu tiver um pensamento daquele nervo, o que aquilo pode me trazer, tá? Pra gente não ser tão cru. Seguem ao longo da extremidade inferior de cada arco costal e inferior. Ó, se vocês forem ver aqui, deixa eu mudar aqui. Deixa eu colocar laranjinha. Inferior aqui, ó, de cada arco costal. Lembra que eu falei que isso aqui é o arco costal? Aqui, ó, eles estão, ó, por baixo, ó. Tá vendo? Eles têm justamente essa proteção também. Ó. Inferior de cada arco costal, fornecendo sangue e estímulo aos músculos intercostais. Os músculos intercostais, como a gente acabou de ver agora, internos e externos. Todos esses acolchoamentos significam que o esforço considerável é necessário para lesionar os órgãos. Foi o que a gente acabou de falar. O osso ele é muito rígido, muito forte. Então, para a gente ter uma quebra, uma fratura, uma ruptura de algum desses tecidos, a pancada tem que ser muito forte, porque além do osso, tem aqui, ó, a gente tem a pele, tem o tecido adiposo, tem o músculo, tem fibras. Então, para algo ultrapassar isso ou gerar uma força tão grande para quebrar um desses ossos aqui, tem que ser uma pancada muito forte. E aí aqui a gente vai começar a abordar o que eu também já falei para vocês na aula, acho que de cinemática do trauma ou trauma de cabeça, referente a alguns órgãos da caixa torácica, que é quando a gente fala referente à pleura. Eu tinha dito que era uma membrana fininha, ela chega a ser tão fininha assim, ó, é como se fosse uma folhinha de papel ou até mais fininha, tá? Coisa de milímetros mesmo, muito pouquinho. E aí quando a gente fala referente à membrana, perdão, não membrana não, a pleura, nós temos duas, que é a pleura visceral, aqui. Se vocês repararem na imagem que foi ampliada daqui, a pleura visceral é essa de dentro. Então, ela é visceral justamente pelo nome de vísceras. Os nossos órgãos são o que? Vísceras, né? O pessoal de antigamente falava as tripas e tudo, quando havia laceração, onde os órgãos chegavam a sair, as pessoas falavam que as tripas estavam para fora, mas são as vísceras. Houve uma laceração onde as vísceras foram expostas ao ambiente. Esse é o termo correto de falar. E aí, pleura visceral de vísceras. Vou mudar aqui a corzinha e vou colocar pleura parietal, que é a pleura de fora. Ela cobre por fora, que é essa daqui. Tá? Então, pleura visceral, ela cobre por dentro os nossos órgãos. Por dentro, como assim? Não dentro do órgão. O órgão está aqui, ela é aquela fina camadinha que cobre o órgão. E por cima dessa tem a pleura parietal. Dentro daqui, um espaço mínimo, não tem nada a ver com esse espaço, é um espaço mínimo, existe a cavidade pleural. Quando a gente fala edema pulmonar ou água na pleura, coisas do tipo, vai acontecer dentro dessa cavidade. Bia, você vai abordar isso agora nessa aula? Não vou abordar nessa aula e também não vou abordar nesse curso, porque isso é um evento clínico, é uma aula clínica. Ah, Bia, mas você falou que a gente vai ter uma aula clínica no final. Vamos, só que nós vamos ter uma aula clínica dos eventos, dos acidentes mais comuns dentro do meio atendimento pré-hospitalar, né? Extra-hospitalar e não intra-hospitalar. Isso já são eventos clínicos, mas só que bem patológicos, não referentes a traumas. Eu posso sim ter um evento desse, como a aula de hoje, nós vamos abordar
e posteriormente, após a entrada no hospital, com a melhora ou agravamento do paciente dentro do hospital, eu ter algum desses eventos clínicos, mas como o nosso curso ele é mais para o exterior, para fora do hospital, nós não teremos aula disso. Tá, ok? Quem quiser ter essas aulas é um curso de UTI ou especialidades. E aí aqui a gente vai trabalhar assim. Aqui ele tá mostrando os arcos costais, né? Essas partezinhas aqui, ó. Eu vou colocar de amarelo. São os arcos costais. Aqui embaixo, se vocês conseguem ver, a gente tem duas. É o que a gente falou, que são ligadas aqui atrás, que são as flutuantes, como eu falei. Aqui, de um verdinho claro, a gente vai ter o externo, lembra? O externo com S, que é este osso aqui do meio, onde divide o nosso peitoral. No meio nós temos o externo. Aqui atrás nós vamos ter a traqueia, a garganta. Vou pintar de azulzinho. Contornar aqui de azulzinho. De roxinho vou fazer o contorno aqui do que seria a parte que entraria o nosso diafragma. Ele entraria nesta parte aqui de baixo, tá? E aí, quando a gente trabalha referente a isso, a gente tem uma parte muito importante, que é essa aqui, do externo com a traqueia. Se vocês forem olhar aqui, se vocês forem olhar aqui, ele não vai estar alinhado à traqueia, porque a imagem está um pouco pro lado, então meio que distorce. Mas deixa eu fazer de vermelho pra gente enfatizar uma coisa. Aqui, ó, nessa linha aqui que eu tô colocando de vermelho, existe algo que se chama mediastino, que a gente vai ver agora, eu acho. Não vamos ver agora. Mas peguem isso do mediastino, tá? Então vamos lá. Falando aqui, ó, da pleura parietal e da pleura visceral. Ao longo dessa cavidade formada por estruturas está uma fina membrana chamada pleura parietal, que é a de fora, correto? Vamos colocar um Fzinho aqui para vocês não confundirem. Uma fina cobre os dois pulmões dentro da cavidade peitoral, chamada pleura visceral. Vamos pôr um Dzinho, que é a pleura de dentro. Os pulmões ocupam o lado direito e esquerdo da cavidade torácica. Entre eles, envelopado por eles, há um espaço chamado mediastino, que contém a traqueia, brônquios principais, o coração, as principais artérias e veias que passam pelo coração e esôfago. Olha ele aqui, mediastino. Vamos voltar aqui para falar dele. Então, aqui existe o mediastino. O que é o mediastino? Olha ele aqui. O mediastino é exatamente o espaço que a gente tem da divisão do lado direito para o lado esquerdo, do pulmão direito para o pulmão esquerdo, e tudo em ordem. Aqui seria o mediastino. Eu pego a traqueia e desço até aqui embaixo, tá? Aqui seria a clavícula, né? Onde eu falei em alguma aula que o pessoal mais antigo, como vó, bisavó, falavam saboneteira, com essas pessoas magrinhas que tem isso aqui ossudinho, como a galinha falavam saboneteira. Outra coisa que eu quero que vocês atentem é aqui, ó, clavícula, não é cravícula, tá? E aí o mediastino vem aqui, ó, como eu falei, ó, aqui dá pra ver melhor, né? Aqui também mostra
a divisão que a gente falou lá no comecinho do pulmão. O direito ele tem 3 lobos, tá? E o esquerdo ele tem 2 e ele é menor, tá vendo que ele é menor aqui, ó? Porque aqui entraria o coração. Entraria não, né? Entra o coração. E aí aqui a gente tem o mediastino. Ele pega bem aqui, ó. É aqui, ó. Essa parte aqui até aqui. Na vista anterior. Para vocês se ligarem também, o anterior é tudo que vem à frente. O posterior é tudo que vem atrás. Então vamos lá. O que o mediastino vai mostrar pra gente, né? Aqui é bonitinho, é uma imagem bem didática, bem ilustrativa. Mas e quando a gente pega um raio-x pra gente poder entender? Não vai ser o caso de vocês e nem do propósito desse curso trabalhar com raio-x, até porque raio-x é um exame complementar de imagem no meio intra-hospitalar. Mas eu quero mostrar para vocês verem real como é, tá? E até mesmo se vocês forem trabalhar dentro de um hospital, tiverem de plantão, é bom vocês terem uma ideia de como é um raio-x. Vamos lá, aqui tá o nosso mediastino, tá vendo? Deixa eu mudar aqui, vou colocar de azul aqui, ó, a nossa traqueia, que dá pra ver aqui direitinho, tá vendo? A nossa traqueia. O nosso coração eu vou colocar de laranjinha. O contorno dele aqui, ó. Né? Opa, perdão, saiu ali. E de vermelho eu vou colocar o meio dele, né? Algumas pessoas confundem quando eu falo de mediastino, que elas acham, olhando assim, né? Algumas pessoas falam assim, Bia, mas o coração ele não tá no meio. Não, ele não tá no meio. Vamos voltar aqui, ó. O coração ele não fica no meio, tá vendo? Se eu passar uma linha vermelha aqui, ó o que acontece. O coração ele não fica no meio, tá vendo? Ó, o meio seria isso tudo aqui de vermelhinho. Ele não fica no meio. Boa parte dele fica para a esquerda e um pouco para a direita. Então, quando a gente aborda essa parte aqui, essa imagem, ele não vai estar no meio. Porém, existe um pedaço dele no lado direito. Lado direito e lado esquerdo. Existe uma parte dele para o lado direito, boa parte dele vai estar para o lado esquerdo. E o lado direito, onde não tem muito coração, que o pulmão é maior, a gente tem muita parte aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui de roxo. Aqui, ó, a gente tem, ó, boa parte do pulmão, tá vendo? Que é maior. E aqui, obviamente, o pulmão ele é menor por conta do coração, tá? Então, quando a gente trabalha no mediastino, a gente foca aqui, onde é a nossa traqueia, e nesse alinhamento aqui do coração, tendo um pedacinho para cá, para o lado direito, boa parte para o lado esquerdo, e este espaço aqui entre um lado e outro do pulmão, que é um pulmão saudável, um raio-x normal. Desse lado aqui é o mesmo raio-x e aí ele mostra melhor, né? Ele trabalha um pouco melhor, não é o mesmo raio-x não, só que esse tá mais nítido. Ele tem até aqui a divisão dos lobos do pulmão, um aqui e um pedacinho aqui. Aqui seria o nosso diafragma, aqui o nosso estômago, o coração, as artérias e o pulmão esquerdo, tá? Vocês podem ver que sem ar, ele assim, numa quantidade normal, né? Um pulmão raio-x padrão, você consegue ver os ossos direitinho e não tem nada demais. Mais pra frente vocês vão entender o que eu tô falando. E aí a gente começa. Quando a gente trabalha
referente ao trauma torácico, a gente tem 3 tipos de acidente. Nós temos 3 tipos de acidente, que é o pneumotórax. Bia, quantos tipos existem? 3. Nós vamos trabalhar 3. É o simples, que é a mesma coisa, simples e fechado. Ó, simples e fechado é um, aberto, outro, hipertensivo é outro. Bia, eu já ouvi falar no hemotórax. Não, não é. Sabe por que não é? O que essa palavra aqui traz na memória de vocês? Pneumo. Ou melhor, pneumo não. Pneu. O que essa palavrinha aqui traz para vocês? O que remete a vocês essa palavrinha? Quando a gente fala pneu de carro, pneu de bicicleta, o que existe dentro desse compartimento? Não é ar. Então, pneu é tudo que existe ar, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, pneumotórax é um ar na cavidade torácica, correto? E o hemotórax, Bia, o que é o hemotórax? Por que ele não é classificado como um pneumotórax? Porque o que remete à palavra hemo não é sangue? Hemotórax, hemorragia, não é? Hemoglobina, não é? De sangue. Então, se é um hemotórax, significa o quê? Que é um sangue na cavidade torácica. Então, pneumotórax, 3 tipos. 3 tipos. Vamos falar de várias coisas que vão classificar como pneumotórax, mas vai estar dentro de um. Agora, os tipos mesmo são 3. E aí a gente começa aqui. O que é um pneumotórax simples? É passível de mostrar achados similares às fraturas de arco costal. Tive uma lesão, apanhei, sei lá, levei um chute, caí ou até bati de carro e bati o meu peito ao volante, com que fez com que ou fraturasse alguma costela ou que houvesse alguma ruptura dentro de alguma daquelas estruturas. Para vocês entenderem melhor, eu sempre dou o tal exemplo. Quando a gente sabe que a gente vai cair, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente para de respirar. Já perceberam? Tipo assim, ó, você sabe que a pessoa vai te dar um soco, você fecha o olho e já faz assim, ó. Você para de respirar. Quando a gente para de respirar, o que acontece? Automaticamente, antes de eu parar de respirar, eu faço isso aqui, ó. E fico esperando o soco. É igual o susto, né? Você sabe que você vai tomar susto, aí você fica esperando o susto, fica esperando o susto, fica esperando se você ficar atento. Quando você toma o susto é 3 vezes maior porque você sabia que você ia tomar susto. A mesma coisa quando a gente sabe que a gente vai cair ou apanhar. Quando a gente vai cair, a gente tem isso, é fisiológico nosso. Algumas pessoas conseguem trabalhar isso bacana, sabe? Que vai cair e relaxa o corpo, mas na grande maioria é nosso, fisiológico mesmo. A gente vai parar de respirar. Automaticamente, quando eu paro de respirar, o meu pulmão ele tá cheio de ar. E aí você pega isso como se fosse uma bexiga dessas de festa que você enche, cheia. Você dá aquela porrada nela assim, dependendo da porrada, ela não vai estourar. Ela vai diminuir e vai voltar. Algumas você vai dar uma porrada e ela vai dar um furinho e vai começar a soltar um arzinho. E algumas você vai dar uma porrada muito forte e ela vai estourar na hora. O nosso caso vai ser o terceiro, que eu vou dar uma porrada nela, ela vai dar um furinho e vai começar a soltar um ar. Que é isso aqui, ó. O nosso pulmão direito tá completamente cheio e ok. O nosso mediastino está completamente alinhado e o nosso pulmão esquerdo, ele tá menor. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem um pulmão, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor. A gente teria envolvendo esse pulmão. Vou colocar aqui, ó, a pleura visceral de azul e vermelha
o que seria a nossa pleura parietal. Pleura parietal. Então, o que acontece? O ar vai ser verde. Lembra que a gente falou que fisiologicamente não existe um espaço significativo entre a pleura visceral, que é azul, e a pleura parietal, que é a que está de vermelho. Existe sim um espaço muito minucioso, muito fininho, e quando a gente há uma lesão contusa, onde não há o espaço do meio intra para o meio extra, a gente há o extravasamento de ar ou gás dentro do nosso próprio corpo, dentro da pleura, entre uma pleura e outra. Como acontece? Eu levei a pancada lá, e aí quando eu respiro, aqui o que acontece? Eu respiro, né? Faço a troca gasosa, o que eu não quero, eu vou expelir novamente. Então, eu inspiro, quando eu expiro, ele sai pela traqueia e a gente coloca assim, para fora. Porém, com o pulmão colabado, por algo contuso que não seja penetrante, eu vou respirar. E como houve uma fissura, um rompimento, um extravasamento entre as duas pleuras, aqui houve um rompimento, quando eu inspiro, o ar ele entra e na hora de sair, em vez dele vir por aqui, ele extravasa neste meio aqui. Vou colocar aqui que aí dá pra ver. Tá? Então, em vez dele sair por aqui, ele sai aqui dentro, o que causa esse espaço aqui completamente, não dá para vocês verem, né? Vou fazer assim, completamente cheio de ar. E aí a gente entra naquelas duas palavrinhas, eu tirei 3 palavras, a hipóxia, a hipercapnia e a acidose. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Existe um rompimento ali dentro do nosso pulmão, onde não há espaço entre o meio intra e o espaço extra. Porém, eu não estou fazendo a troca gasosa corretamente. Eu estou respirando, a gente não respira oxigênio. Toda vez que eu pergunto isso, as pessoas respondem errado. A gente respira um gás dentro do nosso pulmão. Existem os alvéolos capilares e tudo mais, os brônquios, os bronquíolos e tudo. Eles são responsáveis por fazer a troca gasosa. E aí, quando há a troca gasosa, nós pegamos o oxigênio, transportamos pelo corpo, pelas células, pelo sangue. E o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, nós expelimos. Então, quando eu tenho um pneumotórax simples, eu estou colocando no meu espaço da pleura visceral para a pleura parietal gás carbônico. O oxigênio eu absorvi e dentro daqui, onde não era para existir nada, está existindo um espaço com gás carbônico que está comprimindo o meu pulmão. E aí, o que acontece? O pulmão, em vez de ser desta forma aqui, forma correta, ele está fazendo isso aqui. Existe uma pressão fazendo com que ele diminua, tá? E aí, a gente tem aqui, o doente se queixa com frequência de dor torácica pleurítica, que é o termo técnico. Vou até grifar aqui, nada mais é do que dor ao respirar. Chique, né? Estou com uma dor pleurídica. O que você está sentindo dor ao respirar? Imagina você fazer uma evolução. Paciente se queixa de dor pleurídica. Chique, né? Então, é dor ao respirar. Falta de ar que pode variar de leve a grave e pode apresentar diversos sinais e sintomas de disfunção respiratória. Quando a gente tem esses pacientes com pneumotórax, quando a gente fala que não são visíveis a olho nu,
esse fechado, né, simples fechado, ele é um dos casos. Por quê? Não há nada, não há nenhum vestígio que você veja, né, que te indique que o paciente ele tem um pneumotórax a nível de machucado, a nível de ferimento. Porém, existem sinais e sintomas. Sinais é o que a gente vê, tá? A diferença também. Sinal é o que a gente vê, o que a gente acha. Sintoma é o que o paciente, o cliente, a vítima nos retrata. Eu estou com uma dor pleurítica. Então, o paciente tem um sintoma de dor pleurítica. Agora, eu vejo ele com uma falta de ar. É um sinal, tá? E aí ele pode confirmar que é um sintoma a dor pleurítica. Então, quais são os sinais para a gente ver um pneumotórax simples, já que não há ferimento que me indique um trauma penetrante? Quando o paciente ele respira, na grande maioria vai haver como se fosse um pigarro. O paciente ele meio que vai respirar roncando, vai ser... O paciente não tem nada, como se a gente tivesse naqueles dias de sinusite ou de gripe, né, de resfriado, e nós tivéssemos muita secreção no pulmão. E aí dá aquela respiração mais barulhenta. O paciente ele fica bem mais ofegante, é como se ele estivesse aqui sentado ou deitado e fazendo muito excesso da respiração, como se ele tivesse corrido meia maratona, e aí ele estaria aqui assim, ó. Você vê que a respiração dele tá pesada, só que ela não tá pesada como se você tivesse corrido. Se você tivesse corrido, você ia estar assim, ó. Você percebe que a respiração ela é forte e ofegante. A respiração de quem tem um trauma de tórax ela é forte, mas ela é curta e ofegante. Você vê que ele faz força para respirar, mas ele não consegue preencher aquele espaço comum de um tempo de uma respiração ofegante. Tá? Então seria assim, ó, a respiração comum ofegante. Porque você quer encher o pulmão para te oferecer mais oxigênio, correto? Eu tô assim, ó, enchi o pulmão para fazer a troca gasosa para suprir a falta de oxigênio que eu tive correndo. Então, essa é uma respiração ofegante. Agora, a respiração de paciente com pneumotórax seria assim, ó. Ele tá suprindo, só que lembra que o pulmãozinho dele tá menor, então ele não consegue fazer isso aqui, ó. Seria... Já tá cheio o pulmão dele. E sem contar com essa pressão aqui, que tá fazendo com que ele diminua cada vez que ele respira. Deve-se presumir que todo doente com desconforto respiratório tem um pneumotórax, correto. Porém, nem sempre, infelizmente, nos cursos técnicos a gente consegue abordar o tema de respiratório, de ausculta pulmonar, que é bem complexo. Claro que o aluno ele vai saber mexer no estetoscópio, ele vai saber fazer uma ausculta e tudo isso. Porém, existe o jeito certo de colocar um estetoscópio, existe o ponto para você fazer a ausculta pulmonar. Existem diversas coisas que isso aí é a mais nível de graduação, mas quando você vai fazer a ausculta pulmonar, você sabe, existe o som maciço, existe o som que o pessoal fala que é a vácuo, então vários desses aspectos também indicam um pneumotórax, tá? E outra coisa, tirando isso tudo, a nível de visão, né? Como não é nada penetrante, não tem nada visível de lesão, na prática existem duas formas que a gente age para saber se é pneumotórax. A básica para saber se é um pneumotórax é a simetria do tórax. Além da gente ver, existe o que a gente fala ver, ouvir e sentir. São os 3 pontos fortes do APH, ver, ouvir e sentir. Então, eu vou ver a simetria do tórax, se ele está respirando, se ele consegue expandir total o tórax. A assimetria é se está alinhado um peito com o outro, porque como a gente viu aqui, ó, se esse aqui está menor, este peito vai tender
a diminuir, esse aqui ele vai expandir até aqui, esse aqui vai expandir até aqui. Então é algo bem nítido que quando o paciente respira, você vê assim, ó, e esse aqui ele não passa disso. Então, simetricamente não vai estar assimétrico. E também para você ver essa frequência de expansão total do tórax, existe uma abordagem cuja a gente coloca o braço, né, em cima do tórax do paciente para a gente ver, ouvir e sentir. Não é apoiar com força, é basicamente encostar para você sentir se ele está expandindo normal o tórax. Esse é o pneumotórax simples. Dentro do simples, ele é considerado simples ou fechado, como vocês veem no título aqui. Dentro desse, existe o que a gente fala como pneumotórax espontâneo. Ele também é considerado um pneumotórax simples e fechado. Pia, quando que acontece? É muito comum em pacientes hospitalares que estão internados ou que têm muitas pneumonias ao longo da vida, ou pacientes fumantes, né, que fumam mais de 2 maços de cigarro por dia, porque isso tudo deixa um pouco que o nosso organismo desestabilizado, a gente não tem as funções normais corretas, então isso enfraquece tudo e a gente pode gerar algumas lesões. Bia, mas como que é um pneumotórax espontâneo? O simples fato da pessoa ter várias pneumonias, ela deixa já as pleuras um pouco mais suscetíveis a lesões. E aí o simples fato do paciente tossir várias vezes, isso pode gerar um pneumotórax espontâneo. Então é muito comum em pessoas que tiveram várias crises de pneumonia ao longo da vida, ou crianças que estão tendo várias crises de pneumonia, pessoas fumantes e idosos, que né, o idoso sempre vai sofrer mais. Então também existe esse tipo de pneumotórax. Quando a gente fala que existem 3 tipos, existem. O simples, que é o mesmo que o fechado, o aberto e o hipertensivo. O simples e o fechado e o espontâneo são 3 categorias dentro de uma, tá? E aí a gente entra em relação ao trauma penetrante, como funciona? Foi o que eu falei, é onde existe um acometimento, um acontecimento, melhor dizendo, onde ele permite um espaço aberto, uma passagem de ar do meio intra para o meio extra, tá? Nas lesões penetrantes, objetos de vários tamanhos e tipos atravessam a parede do tórax, entrando na cavidade torácica e possivelmente lesionam os órgãos dentro do tórax. Normalmente, não há espaço entre as membranas pleurais, foi o que eu falei. Existe sim um espaço, mas um espaço mínimo, bem sucinto, coisa do organismo, é fisiológico. Mas quando a gente fala que não há espaço, aqui não há espaço igual a quando a gente tem algum tipo de pneumotórax. No entanto, quando um ferimento penetrante cria uma comunicação entre a cavidade peitoral e o ambiente exterior, pode entrar ar no espaço pleural do peito, que será menor que a pressão de fora do peito. O que quis dizer? Quis dizer isso aqui. Vamos mudar, vamos pôr de vermelhinho. Aqui, ó, tem um buraquinho, tá vendo? E aqui tem um buraquinho. Vou fazer de novo igual eu tinha feito para vocês entenderem. De amarelinho, membrana, ó, membrana, pleura visceral. Visceral. De vermelho, PAF. Perfuração por arma de fogo. E de verdinho, ai, o mouse
inclusive é meu, gente. Oh, perdão. Clareta. Então, o que aconteceu? Um acometimento por PAF, perfuração por arma de fogo, lesionou os tecidos do peito desse paciente aqui, onde ocasionou uma abertura entre a cavidade peitoral interior, que é aqui, com a exterior. Então, já há, né? Ó, você tá vendo aqui as setinhas. Quando a gente respira assim, ó, a gente tá fazendo a troca gasosa, igual acontece no fechado, no simples. A diferença desse é essa. No aberto, existe esse espaço aqui. Então, além de sair o gás para cá, para a cavidade peitoral, também entra o gás por aqui. Quando eu respiro, deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu trazer. Quando eu respiro no aberto, o ar vai entrar por aqui, né? E aí ele se direciona para cá e ele se direciona para cá. Mas também vai entrar por aqui, porque existe um buraco aberto. Então, eu respirei aqui, ele veio para os pulmões, mas ele também entrou por aqui, tá? E aí, isso é pior ainda, porque no outro a gente podia ter hipercapnia, acidose, isso tudo. Nesse aqui, necessariamente, a gente vai ter a hipercapnia, porque vai ter muito excesso do gás carbônico ali dentro. E aí a gente não vai conseguir fazer a troca gasosa corretamente, tá? Eu vou terminar esse aberto e aí eu volto ali no fechado só para falar uma paradinha para vocês que eu esqueci. A diferença desse pro fechado qual é? No fechado não tem como eu administrar oxigênio e eu nem posso, porque como tá fechado, se eu administrar oxigênio, por mais que eu administre oxigênio aqui e impeça que haja uma hipercapnia por conta do excesso de dióxido de carbono, eu vou estar colocando mais oxigênio aqui dentro, uma pressão sobrecarregada aqui, o que vai fazer com que meu pulmão colabe e junte e diminua mais rápido. Então, no fechado, em vez de administrarmos o oxigênio, o que eu ia falar, que eu ia voltar para falar, eu falo agora. No fechado, a gente não administra oxigênio e a gente faz o que é muito comum nos hospitais, em séries de hospital, é o que a gente fala de descompressão torácica. Como que acontece? O médico ele vem nos espaços, no terceiro ao quinto espaço intercostal, entre aqui, ó, as costelinhas, tá vendo? Né? No espaço intercostal, pega uma agulha, tem o tamanho certo da agulha, tem o ângulo correto da agulha, ele vai fazer uma perfuração ali, vai tirar o catéter da agulha, deixando somente a agulha, e aí o espaço vai sair, tá? Então, eu tiro todo esse ar, o que permite que o meu pulmão ele possa voltar a expandir um pouquinho. Ele vai continuar vazando e vai ter que fazer uma drenagem, uma cirurgia. Mais diferente do aberto, eu existo um buraco aqui, onde por mais que eu administre ou faça compressão, eu não preciso fazer a descompressão torácica, porque já existe um buraco onde o ar possa extravasar. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso administrar oxigênio para esse paciente. No caso do pneumotórax, é somente o médico vai calcular o tanto de oxigênio que oferece, e aí ele vai pegar a bala. Quando a gente fala bala, é aquele cilindro de oxigênio, onde o oxigênio ele é puro, é oxigênio mesmo, e eu vou ofertar oxigênio para esse paciente. Então, quando eu colocar oxigênio aqui, por mais que o oxigênio ele saia aqui,
e eu esteja causando uma pressão para cá, eu não vou estar colocando ele aqui em risco para ele ter uma hipercapnia ou uma acidose metabólica, porque o que vai estar tendo aqui dentro é mais oxigênio do que gás carbônico. E quando eu ofertar o oxigênio, eu vou estar causando uma pressão maior aqui do que a de fora. Então, quando eu respirar, eu vou ter já uma oferta grande aqui dentro, o que vai impedir que entre tanto ar por aqui, tá? E aí, levando em consideração isso, vamos ler na teoria o que é. Assim como no simples, envolve a entrada de ar no espaço pleural, levando ao colapso do pulmão. Colapso, como eu falei, é quando gruda, tá? Quando ele diminui. Uma área lesionada na parede torácica que possa resultar em comunicação entre o ar externo e o espaço pleural é a identificação de um pneumotórax aberto. Mecanismos que levam a um pneumotórax aberto são feridas por arma de fogo, igual eu falei, o PAF, armas brancas, PAB, perfuração por arma branca, empalamentos e raramente traumas apenas contuso. Traumas contuso vai me gerar somente o pneumotórax fechado. Por mais que há uma fratura de arcos costais, ele não vai ter a ligação do espaço intra para o meio extra. Isso gera o aberto, tá? Empalamento é o que o pessoal antigamente falava de cravou, tem uma faca cravada na pessoa. Não, o termo correto é empalamento, há um objeto empalado na vítima. E aqui a gente explica melhorzinho não, né? Igual eu já tinha explicado ali na outra figurinha, deixa eu apagar. Que é quando a gente tem uma perfuração aqui, a ligação do meio extra com o meio intra, o ar circula livremente aqui onde não era para existir ar, entre as pleuras, e aí tem, quando o doente tenta inspirar, que é o ar atravessa a ferida aberta e entra no espaço pleural devido à pressão negativa. O ar entra por aqui e o ar entra por aqui. Criada na cavidade torácica conforme os músculos da inspiração se contraem. Por isso a gente fala que no pneumotórax aberto a gente pode sim administrar o oxigênio, mas somente o médico, porque ele vai ter uma base de quanto de oxigênio aquele paciente precisa, porque também não adianta eu administrar 100% de oxigênio, criar uma pressão extremamente negativa, o que vai fazer o meu pulmão colabar mais rápido. Quando eu administro oxigênio, eu também estou fazendo esse pulmão diminuir, porém eu não estou criando uma acidose metabólica e nem uma hipercapnia no paciente. Caso o paciente venha a ter uma acidose metabólica ou uma hipercapnia, ele pode ter disfunções respiratórias para o resto da vida ou nem voltar. E aí, quando a gente fala também de pneumotórax aberto, deixa eu pegar aqui na internet uma foto. Existia muitos anos atrás o que a gente falava referente a curativo 3 pontos. Na prática, ele não é muito visado, não é muito bem utilizado, bem visto, porque se eu tenho um paciente por arma de fogo, né, um pneumotórax causado por uma PAF, tudo bem, eu não vou ter tanto extravasamento de secreção ou líquidos, né, sangue, ou que não vai me interferir tanto. Como que era feito curativo 3 pontos? Eu pegava um papel, um plástico, mas de preferência estéril, mas essa também era a grande dificuldade. Como que eu ia achar um plástico estéril em meio ao caos que estaria na ocorrência e colocaria no ferimento, o plástico no ferimento, e colocaria um esparadrapo, outro esparadrapo, outro esparadrapo, desse jeito aqui, ó. Deixa eu sair aqui para ver, vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Então, teria um esparadrapo, outro e outro. Esse seria o curativo 3 pontos. E aí,
é e não é legal. Sendo um ferimento comum, sem muita secreção, se eu não tivesse um pneumotórax e um hemotórax junto, saindo muita secreção correta, o que aconteceria? O ferimento tá aqui. Quando eu fizesse isso aqui, ó, em vez de entrar o ar, esse plástico que estava aqui, ele ia grudar na pessoa, impedindo que entrasse mais ar. Quando eu expirasse, fizesse isso, ó, o plástico que estava grudado, ele ia sair um pouquinho. Então, ia suga e solta, suga e solta. Porém, além de ter que ser estéril, e na grande maioria você não achar um material estéril em meio ao caos, existe também o quesito na prática, que era quando você pegava pacientes extremamente ensanguentados, que não dava para você colar o esparadrapo. Então, era um tempo perdido em vão, não fazia sucesso. E aí, nos Estados Unidos, eles criaram o que a gente chama de curativo oclusivo, ou selo de tórax oclusivo. Igual eu peguei aqui, ó, isso aqui foi no Mercado Livre que eu peguei, é exatamente esse aqui. Ele vem assim, ó, aqui essa partezinha onde você vai abrir ele. Ele, nessa parte aqui, deixa eu pintar para vocês entenderem qual a diferença. Essa parte aqui ficaria no ferimento. Aqui é onde sairia o ar quando a pessoa fizesse a expiração. Quando ela fizesse a inspiração, não entraria ar. E aqui, nessas partes, ó, vou sublinhar aqui, né, dar uma... Aqui é uma tinta, uma cola completamente forte, bem adesivo mesmo, o que não impediria, se a pessoa tivesse com bastante sangue, bastante fluido, molhada, ele conseguiria colocar mesmo, colar de fato na pessoa, na vítima, sem sair com facilidade. Deixa eu pegar aqui na internet para vocês, que eu acho que eu nem coloquei no slide. Deixa eu ver aqui se eu acho. Calma aí, tá, gente? Tá. Entrando aqui no anúncio. Deixa eu procurar por esse nome. Só que eu tô... Espera que eu vou achar. Aqui, achei. Ó, deixa eu sair aqui de novo. Ó, é o mesmo que eu coloquei pra vocês, tá vendo? E aí, ele seria assim, ó, o mesmo. Foi até essa imagem que eu peguei. E aí, como ele funcionaria no paciente? Assim, ó. Tá vendo? O meio vai na ferida mesmo. Ao redor, aqueles 3 branquinhos onde a gente tem a seta, sairia o ar quando a gente fosse expelir, né? Respirar. E não entraria ar na ferida. E aí, ele funciona dessa forma. Porém, o porquê ele não é utilizado no Brasil, não é utilizado mesmo. Eu nunca vi dele em lugar nenhum. Por quê? Pega por aqui, ó. Olha o valor dele. Olha aqui o valor dele. Deixa eu até ver aqui se esse que eu procurei é o mesmo valor. É, ó.
Aqui, R$ 359. Ó, e eu tô no Mercado Livre. Ó. Tô no Mercado Livre. Aqui. Tô no Mercado Livre. Então, olha o valor dele. Ele não é acessível. Imagina, aqui tá escrito aqui, ó, um par. Tá vendo? Um par. Imagina que para você ter lá um hospital, uma ambulância, coisas do tipo, você teria que ter N desse por R$ 360. Então, não é algo válido. Então, não existe no Brasil, né? E aí, além da gente administrar o oxigênio, independente dos 3 tipos de pneumotórax, a gente sempre vai andar com o paciente, locomover ele, né? Fazer a remoção para o hospital num ângulo de 45 graus. Vou pegar uma garrafa d'água aqui para vocês entenderem. Deixa eu fechar, né? Olha só, vamos colocar que isso aqui seja o pulmão do paciente. O que tem aqui dentro, a água, é o ar, tá? Que tá extravasando. Se eu levo o paciente deitado, olha como o ar, ele ocupa toda a estrutura, toda a cavidade que a gente não quer. Se eu levo ele a 45 graus, repara que aqui sobra um pouco de ar, de espaço, né? O ar tá aqui. Se eu deito, o ar pega tudo. Se eu coloco a 45 graus, eu não tenho, né, o ar em toda a cavidade. E é até óbvio isso, porque se eu tô sentindo falta de ar, eu não vou ficar deitado. Automaticamente eu vou me inclinar um pouco para frente. Ou vou ficar 45 graus, ou eu vou sentar, né? É fato isso. Então, sempre que for remover um paciente com suspeita de pneumotórax ou insuficiência respiratória, qualquer incômodo respiratório, por favor, façam a 45 graus. E aí a gente vai para o último tema, que é o pneumotórax hipertensivo. Lembra lá no começo, onde a gente abordou bastante referente ao mediastino, que é essa parte aqui, ó, lembra? O pneumotórax hipertensivo, na grande maioria, ele vai vir como um retardo, como um processo do pneumotórax fechado, onde não há onde o ar extravasar e nem entrar, e aí sim a pressão aqui fica bem inferior à de fora, né? Fica bem mais pesada, fazendo com que o pulmão ele feche cada vez mais, a ponto dele mexer no mediastino, que é o que a gente tinha falado, o alinhamento da traqueia, do externo, tudo isso. E aí, quando isso acontece, automaticamente eu empurro o coração. Lembrando que no hipertensivo não interfere se é do lado direito que houve ou do lado esquerdo. A partir do momento que eu trabalhar no desvio do mediastino, igual aqui, ó, eu dei um zoom, isso aqui era para estar reto. Isso aqui ele tá desviado, tá vendo? Ó, ele dá um calombinho. Então, a partir do momento que houve um desvio do mediastino, eu posso ter um tamponamento cardíaco, eu posso ter uma pressão excessiva, além da hipercapnia e da acidose metabólica, se eu tiver um tamponamento cardíaco, eu posso ter a hipóxia também, que é a falta de oxigenação, então gera diversos fatores. E aí tem assim, ó, emergência de risco de vida. Os 3 pneumotórax, tudo que a gente trabalha referente a tórax, são de extrema importância e de extremo risco à vida, não só o hipertensivo mais ainda, porque o hipertensivo, como a gente falou lá no começo, ele é um retardo do pneumotórax fechado, que a gente não soube lidar, que a gente não tinha os recursos para lidar, a gente não conseguiu entender que era um pneumotórax, ou a gente não conseguiu, não tinha um médico para fazer o dreno torácico, que era para descomprimir o tórax, e gerou um pneumotórax hipertensivo. Então, tudo isso é ruim. Tudo que envolver lesões de tórax são perigosos, tá? Não só o hipertensivo, mas o hipertensivo mais ainda. Conforme o ar continua a entrar no espaço pleural sem nenhum espaço ou liberação, a pressão intratorácica aumenta.
Com a elevação da pressão intratorácica, o comprometimento ventilatório aumenta e o retorno venoso para o coração diminui. A pressão cada vez maior no lado lesionado do tórax pode, por fim, empurrar as estruturas do mediastino na direção do outro lado do tórax. Além disso, a inflação do pulmão do lado não lesionado fica cada vez mais restrita, resultando em possível comprometimento respiratório, como dispneia intensa, taquicardia, turgência jugular, desvio da traqueia. Quando a gente fala que o outro lado ele pode ser prejudicado, é exatamente por isso daqui, ó. Esse foi o pulmão colabado, né? O pulmão que houve a contusão. Quando ele há o desvio do mediastino, por mais que esse não haja nada, ele vai ter o comprometimento, ele vai ser comprometido também. Por quê? Porque eu estou empurrando, então a pressão nele é negativa também. E o que acontece? Dependendo aqui da pressão e da força, eu também posso gerar um pneumotórax nesse pulmão, tá? E aí, eu queria falar, a gente acabou aqui, eu queria falar o quê? Quando a gente trabalha referente a pneumotórax hipertensivo em terra, é uma coisa. Quando a gente vai fazer transporte aeromédico, é outra. Precisa haver o dreno de tórax, por conta que a pressão diminui em cima, fazendo com que, se não haja o descomprimento, o dreno de tórax, o descomprimento forte, não haja o dreno de tórax, eu posso matar o paciente por uma pressão excessiva, tá? E só para vocês entenderem que a gente mostrou no começo da aula, aqui, esse raio-x aqui, não, onde tem todas as estruturas bonitinhas, não tem ar excessivo, tem o mediastino alinhado, o coração tudo. Olha a diferença quando a gente pega um pneumotórax hipertensivo ou um pneumotórax. Aqui é hipertensivo, mas o pneumotórax seria isso aqui, ó, no raio-x. Olha como aqui tá bem mais preto do que aqui. E aqui ele tá hipertensivo porque lembra do distanciamento que tem do coração até o pulmão que eu expliquei? Olha aqui que tem um pedacinho do coração no lado direito. Aqui não tem nada, tá vendo? Ele tá todo pra cá. Esse pedacinho daqui até aqui que tem que ter, olha aqui, não tem. Por quê? Porque houve o desvio do mediastino. E aí, ó, o que era pra estar reto, ele tá completamente assim, torto, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso tudo. Quando a gente for tratar com doentes de trauma, a gente tem sempre que suspeitar trauma torácico, sempre. Primeiro a gente vai para lesão de cabeça, TCE, TC, e depois a gente sempre vai suspeitar referente a trauma torácico, que é uma da onde mais tem morte, tá? Por hoje eu vou ficar aqui mesmo, a aula ficou até mais curtinha. Ela é mais complexa, mas quando a gente começar a fazer as aulas práticas, vai tudo ficar mais tranquilo, mais alinhado na nossa cabeça. Quem tiver dúvida, me chama no privado, me chama no grupo, me fala que eu tento fazer um vídeo extra e a gente vai colocando. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Só não quer parar. Vou fechar aqui, tá?